estou chegando com mais um vídeo para vocês e hoje eu quero explicar um pouco para você em que momento você deve procurar ajuda de um psicólogo. As pessoas possuem muitas dúvidas, mas em que momento eu devo procurar um psicólogo? Será que eu preciso de um psicólogo? Será que as pessoas vão pensar que eu tenho algum transtorno psicológico, algum transtorno mental? Será que eu só tenho dificuldades? Será que eu estou doente? Tudo isso acaba passando pela cabeça das pessoas. Por essas e outras dúvidas, eu trouxe essas informações para você nesse vídeo, para que você consiga identificar em você e até mesmo nas pessoas que você gosta, quando elas apresentam alguma problemática emocional e poder entender em que momento essa pessoa ou você precisa buscar ajuda. A primeira coisa que você precisa entender é que da mesma maneira que você tem um corpo físico que precisa estar bem, precisa ter saúde, de tempos em tempos precisa passar por check-ups ou por cuidados médicos para sempre poder ter uma qualidade de saúde muito boa, a vida emocional também é da mesma forma. Nós precisamos sempre ter um equilíbrio emocional. É claro que nós encaramos dificuldades, encaramos lutas, encaramos problemas, mas desde que tudo isso seja encarado de uma forma tranquila, ou até mesmo a gente se chateia, fica aborrecido, mas nós conseguimos encarar as dificuldades, não causando um desgaste a ponto de você ficar enfraquecido, de você não ter forças, ou de você ficar acamado, ou de apresentar algum tipo de dificuldade que faça você perder o controle emocional de você mesmo. Quando a gente pensa em equilíbrio emocional, a gente pensa que nós temos estímulos que possam acontecer no seu dia a dia, sendo problemáticos ou não, esses estímulos acontecem, e quando nós estamos bem, nós reagimos adequadamente a esses estímulos. Quando você começa a apresentar dificuldades de se adequar a um determinado momento, tem dificuldade de apresentar um comportamento frente a uma situação, a um estímulo, isso já começa a ser um ponto importante a se observar. Por exemplo, quando você passa por um problema na sua vida e você não sabe exatamente como fazer e você sofre e acorda com sofrimento, vai dormir com sofrimento, aqueles pensamentos não saem da sua cabeça, esse é o momento de buscar ajuda. Quando você percebe que o seu equilíbrio emocional já não consegue acontecer da forma adequada. Quando você percebe que tem algo que te perturba. Quando você percebe que você não consegue se sentir bem, que você sente angústia, você sente tristeza, você sente medo, algum tipo de reação, algum tipo de pensamento que você não consegue controlar. É claro que todos nós, quando enfrentamos um problema, nós temos um tempo para conseguir digerir esse problema, nós temos um tempo para conseguir reagir a esse problema. A questão é quando você entra nesse conflito interno e não consegue sair dele. A questão é quando os seus pensamentos não conseguem achar uma saída. É muito importante que você comece a se observar. Principalmente quando o seu pensamento persiste com algo e você fica em torno daquela situação e não consegue ver saída, só fala daquilo e não consegue resolver a questão. Tem pessoas que tentam não falar no assunto. Então eu não vou falar no assunto, dessa forma eu estou com o problema resolvido. Não. Quando a gente se cala, o corpo grita de uma outra maneira. E é aí que outros problemas começam a acontecer, não só na mente, como muitas vezes se estende para o nosso corpo também. Uma pessoa que apresenta um certo desequilíbrio emocional, ela fica um pouco descoordenada, ela não consegue colocar os pensamentos no lugar, ela não consegue colocar a própria vida no lugar. Eu costumo dizer que uma pessoa que tem uma dificuldade emocional, ela não consegue nem ao menos organizar a sua casa, não consegue organizar o seu guarda-roupa, ela não consegue organizar nada porque a cabeça está confusa. Quando a gente fica bem, parece que a gente não consegue ficar num ambiente desorganizado. O primeiro sinal de que quando a gente melhora é começar a querer ver tudo organizado, tudo arrumado, claro, sem excessos. Mas é importante você perceber quando você não consegue organizar a sua vida. E claro, os seus estudos ficam prejudicados, sua vida profissional, social, afetiva, tudo começa a ficar prejudicado porque você não está bem. Só para você ter uma ideia da importância da gente se perceber e como a gente precisa sempre estar se cuidando, e a gente às vezes não tem essa percepção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, só no Brasil, de fatos descritos, ou seja, de pacientes identificados, nós temos mais de 23 milhões de pessoas com problemas emocionais.
E o mais interessante ainda, dessa quantia, 5 milhões de brasileiros realmente têm um transtorno mental. Ou porque não cuidaram a tempo e infelizmente a patologia se desenvolveu, ou porque não cuidaram, enfim. É muito séria essa situação. Só em São Paulo, eu estou na capital de São Paulo, só em São Paulo já foi detectado em torno de 45% dos paulistanos com problemas emocionais descritos, ou seja, identificados. O Brasil é o 5º país do mundo a apresentar o maior volume de pessoas com depressão, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da Austrália, da Estônia e da Ucrânia. Ou seja, a quantidade de pessoas com problemas emocionais aqui é gigante. O que será que está acontecendo com as pessoas que elas não se percebem? Não é tão difícil quando a gente para um pouco e presta atenção na gente e começa a perceber que a gente não tem mais um equilíbrio emocional, que a gente não está bem. É importante a gente desenvolver essa percepção. Para concluir esse vídeo, é importante que a gente comece a desenvolver um pouquinho de percepção, um pouquinho de consciência a respeito dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, parar com esse preconceito de achar que todo mundo que tem uma dificuldade emocional tem um transtorno mental, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É importante que a gente comece a valorizar a nossa qualidade de vida emocional e começar realmente a buscar ajuda caso necessite. Então busque a sua qualidade de vida emocional. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Esquece o preconceito das pessoas. Pense em você, tá certo? Um abraço para vocês, que Deus abençoe. Se vocês puderem, se inscrevam nesse canal, é só clicar na minha foto em azul, que está aqui na tela, aqui no ladinho da tela, e me sigam nas redes sociais. Vamos lutar por uma melhor qualidade de vida emocional. Um abraço, até o próximo vídeo.